tempo eu não gravo, né? Muita correria, graças a Deus. A questão do comitê LGPD bombando, também com o nível de colegas que temos ali, espetacular. Hoje o vídeo com uma vinhetinha aí que o meu filhote mais criativo fez, né? E vamos falar hoje sobre a rescisão indireta do contrato de trabalho. O que é rescisão indireta? Explicando assim de uma forma mais simples, é a justa causa do empregado para o empregador, certo? Então, tem algumas condições para que isso possa acontecer. Lembrando sempre que a justa causa, ela tanto do empregado quanto do empregador, é o que de mais grave pode acontecer num contrato de trabalho, certo? Por isso, então, os requisitos são bastante exigentes, né? E, e muitas vezes é difícil de configurar juridicamente isso, ou de configurar faticamente, em termos de provas, para que o judiciário entenda como motivo suficiente. Então, o que a gente fala é sempre no sentido genérico, né? E basicamente uma leitura da CLT e um pouquinho de interpretação também, não exaustiva, porque são muitas as possibilidades. Então, o 483 diz que o empregado pode considerar rescindido o contrato de trabalho e pleitear a indenização, aquela da rescisão do contrato de trabalho, independente de outras indenizações, né? Como, por exemplo, dano moral, que normalmente acompanha esse tipo de coisa, de parte do empregado, né? Assim como quando ele se defende da justa causa, se ele consegue reverter também, muitas vezes ele consegue receber o dano moral por isso. Então vamos lá, a linha A é quando se exige serviço superior à força do empregado, defeso por lei. Defeso aqui é bom lembrar que é uma pegadinha do vocabulário, defeso é proibido, tá? Então proibido por lei, contrário aos bons costumes ou alheios ao contrato. Como eu disse, são questões subjetivas, né? Mas, por exemplo, uma empregada mulher que é obrigada a levantar peso acima de 60 quilos, por exemplo. Isso aí é superior àquilo que, inclusive, a legislação ampara, né? Então, seria um caso de rescisão indireta. Alheio ao contrato, uma pessoa de administrativo que é obrigada todos os dias a limpar os banheiros da empresa. É um outro exemplo, né? Proibido por lei. O empregador manda a pessoa furtar um objeto no mercado da frente. São exemplos, às vezes bem toscos, assim, mas é mais para a gente se antenar assim, do que pode ser e o que pode não ser. Se for tratado pelos empregadores ou superiores hierárquicos com rigor excessivo. É muito comum, às vezes, a pessoa ser colocada no castigo, né? A empresa ou os superiores ficam em cima da pessoa no dia a dia, a cada coisinha que ela faz, a pessoa vai lá, observa, persegue. Lembrando sempre que o ônus da prova é do empregado nesse caso, né? De demonstrar por vídeo, por gravação de som, por testemunhas, que isso está acontecendo. Correr perigo, manifesto de mal considerável. Daria para colocar aqui a questão da pandemia, mas vamos colocar. Eu sei que não tem sido deferido e realmente as decisões judiciais têm sido relativizadas porque é um momento delicado para todos os lados. Mas, por exemplo, sabe-se que a pessoa está com uma doença altamente contagiosa e trabalhando, o teu empregador está com uma doença e trabalhando assim e obrigando as pessoas a trabalhar perto dele. Acho que seria um bom exemplo para isso, né? A D é uma das alternativas que permite que tu simplesmente dê por encerrado e não trabalhe mais, que é o não cumprir o empregado as obrigações, o empregador as obrigações do contrato. Então é o pagamento reiterado de salários atrasados, não um mês específico lá que o camarada teve um problema e acabou atrasando o salário, mas continuamente fazendo isso. Falta de depósito de FGTS por muito tempo também é um dos motivos que tem sido considerado plausível para a rescisão indireta do contrato de trabalho. Praticar o empregador ou os prepostos contra o empregado ou as pessoas da sua família, ato lesivo da fama, da honra e da boa fama, né? Então é o dano moral explícito, né? É colocar um cartazinho lá dos piores empregados, promover
uma fofoca muito forte no ambiente de trabalho, ou simplesmente não inibir também, né, sabedor de que isso está acontecendo, que a pessoa está sendo desmoralizada, ou por notícia falsa, ou coisa assim, né. Praticar o empregador e seus prepostos contra o empregado ou pessoas da família, ato lesivo da boa fama, então, esse que eu falei agora. O empregador ou os prepostos ofender fisicamente, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Então é realmente agressão, né? A não ser que o empregado esteja agredindo alguém ou prestes a ferir alguém, e aí em legítima defesa própria ou de terceiros, né, haja um ato de defesa aí. Quando o empregador reduzir o trabalho da pessoa que recebe por peça ou que recebe por tarefa, isso aí vai acabar afetando diretamente a sobrevivência dela. Então ela tá permitido que ela, nesse caso, assim como na linha D, na linha D, não, a pessoa possa abandonar o contrato de trabalho e não trabalhar mais, né? Depois eu vou fazer considerações sobre isso. Também mais outras 3 alternativas. Que o empregado pode suspender a prestação de serviços e considerar rescindido o contrato de trabalho. Quando tiver que desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. Por exemplo, o serviço militar, alguma coisa nesse sentido, tá? No caso de morte do empregador, constituído em empresa individual, aí é facultado rescindir o contrato de trabalho. Enfim, a outra alternativa diz que a DIG, o empregado pode pleitear a rescisão do contrato, permanecendo ou não no serviço à disposição. Então, é essa questão que eu acho que merece pormenores. Por exemplo, a gente vive uma situação de desemprego danada. Talvez as pessoas da minha geração não conheçam situação semelhante. E olha que a gente cresceu dentro de uma crise gigante. Então, eu exigi que o empregado abandone o trabalho para que seja considerada a rescisão indireta do contrato de trabalho é uma coisa impensável hoje em dia. Muitas pessoas trabalham em condições terríveis porque precisam comer, né? Senão vão morrer, sustentar a família ou coisa assim, né? Outra coisa, antigamente, agora menos com a questão da sucumbência e dos honorários de sucumbência e das custas, né? As pessoas forçavam essa saída do contrato de trabalho. Então elas ingressavam com ação de rescisão indireta, esperando com isso ser demitidas, né? E não ter que pedir demissão. E isso diminuiu bastante, mas ainda acontece. Quando questionado, eu sempre digo, olha, o que pode acontecer é de ser considerado como um pedido de demissão, né? E tu teres que pagar o aviso prévio, né? Ou, se tu abandonar o trabalho, não der para trabalhar, tiver um outro emprego em vista ou coisa assim, né? Daqui a pouco corre o risco de ganhar, né? Lá na frente. Porque o processo vai continuar, a pessoa trabalhando ou não, o processo segue, né? E aí vai se fazer as provas, né? Então é isso. Em tempos de desemprego, então, não se exige então, esse afastamento, né? Porque havia parte da doutrina que considerava necessário o afastamento da pessoa. Então isso parou de ser exigido em termos de jurisprudência, de entendimento, a princípio, né? Não existe um entendimento único para nada, né, no direito, então não vou aqui fixar posição nenhuma, né? Nem a minha, só falando as coisas que eventualmente fazem parte desse contexto. Acho que é o suficiente, fico à disposição se houverem dúvidas, agradeço muito e peço então que, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo se gostarem, para os amigos, e se não gostarem, para os inimigos. Comente aí embaixo, que esse engajamento ajuda bastante o canal já chegou a 201 inscritos, hoje eu estava olhando, muito legal isso, e muitas horas de visualização, isso é muito legal. Obrigado, um abraço, até a próxima.